Para gravar aqui. Muito boa noite para quem está chegando agora. Eu já estava discorrendo aqui com o pessoal, conversando, sabendo onde é que o pessoal vem, né? E entendendo um pouquinho sobre o ciclo do cortisol, que é um ciclo de sobreviver, que o nosso corpo sim precisa, nós já vamos falar um pouco sobre isso, e o ciclo do núcleo accumbens ou do viver, né? Essas duas maneiras da gente ou sobreviver ou viver na vida, e que a gente pode ter algumas ferramentas que podem nos ajudar muito, né, nessa transição do sobreviver para o viver, se assim você desejar, né? O que eu digo para vocês assim, recomendo extremamente, né? Então, contem para mim, vocês estão vendo na tela ou não, gente? Se vocês não estão vendo na tela, me avisem que eu já vou tentar colocar aqui para. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento. Estão vendo aí, né? Agora, deixa eu abrir. Muito bem. Então, ninguém me respondeu aqui, né? Eu acredito que vocês. Não, ele me respondeu do Ceará, né? Mas se vocês já tiveram sintomas desse jeito, ou já se sentiram assim, né? Cansados, exauridos mesmo, tá? A palavra é essa, né? Exaustos, né? Por situações, por questões internas e externas, né? Ó, alguém já mandou aqui, ó. Não, você não se sente assim, Abraham, joia. Tenho curiosidade de saber, joia. Ok, deixa eu botar aqui no cantinho o chat pra gente ir conversando. Então tá. Então, quem não se sente assim, joia, às vezes é bom prestar atenção, né? Porque às vezes a gente não entende que tá assim, sabe? É tão comum a gente estar nesse modus operandi, isso é tão, vamos dizer assim, imputado na nossa cabeça, que a gente acha que isso é o normal, né? A gente acha que não tem outro jeito, né? Que a vida é assim mesmo, né? Tudo tem que ser difícil, sacrificado, é só assim que eu vou, né? Ter alguma possibilidade de me dar bem na vida, no sentido assim, né, de ser bem-sucedido no trabalho, em casa, relacionamentos, família, né, etc, tá? E eu tô aqui para dizer para vocês que não é assim, tá? Que tem outra maneira da gente fazer isso, não precisa ser só na dor e no sofrimento. A dor e o sofrimento é que levam a gente para esse lugar de sobrevivência, e isso se torna um ciclo vicioso, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, né? O que a gente chama o ciclo patológico do cortisol, né? Por quê? Quando a gente tá num lugar assim, né? Então, por exemplo, digamos que você tá, vou dar um exemplo, tá? Você tá num trabalho em que teu chefe te cobra, te cobra, te cobra, aí você acaba se cobrando, de repente você nem tinha tanto essa pegada, mas aí você já fica desesperado quando chega lá no fim do mês que tem que apresentar aquele relatório, que tem que apresentar aquela coisa e tal, e o teu cérebro entende isso como uma ameaça, tá? Isso é normal, isso é como o nosso cérebro foi desenhado, é o design do cérebro primitivo nosso, tá? Ele é trabalhado para isso, para entender as coisas como ameaça ou, ok, tô tranquilo aqui, posso relaxar, tá? Então, se você tá numa situação dessa, num contexto desse, com uma pessoa que de repente você, né, sente isso, ou numa situação, trabalho, etc., o que que acontece? O teu corpo entende esta, que a gente chama forma pensamento, que é um pensamento dotado de emoção, né? Qual emoção? Preocupação, apreensão, angústia, raiva. Estas emoções, elas vão desencadear respostas no corpo, respostas fisiológicas, tá? E essas respostas fisiológicas, elas vão levar à liberação de duas coisas principais, adrenalina e cortisol, certo? Cortisol é um hormônio nosso, é um hormônio anabólico nosso que a gente fala, ou seja, ele é muito bom para muita coisa, a gente não vive sem cortisol. Quem não tem cortisol tem uma condição muito complicada, né? Que é uma condição que a gente fala de insuficiência adrenal, né, geralmente. E aí isso é muito complicado, a pessoa, assim, muitas vezes chega até aí a óbito por causa disso, tá? Então a gente não vive sem ele. Só que a gente não precisa viver banhado nele o tempo inteiro, tá? Essa liberação de cortisol, ela vai levar à liberação de vários mediadores pró-inflamatórios, isso inflama o organismo, isso aumenta o nível de estresse celular mesmo, que é estresse físico, tá? Estresse celular mesmo, tá? Que vai levar o corpo a médio e longo prazo a um estado de fadiga, sim, né? A um estado de cansaço, né? Um estado de fadiga. E estando nesse lugar, o que que acontece?
existe um desequilíbrio de todas as funções do corpo. Esse desequilíbrio, em última instância, ele acaba sendo um desequilíbrio hormonal mesmo, né? Porque tem hormônios que seriam, vamos dizer assim, requisitados em uma situação de relaxamento, tranquilidade, serotonina, ocitocina, etc. E tem hormônios que vão estar nesse lugar tentando nos dar um alívio imediato, como, por exemplo, dopamina. Né? Aí a gente fala, por exemplo, da dopamina barata, né? No vício em telas, vício nas outras, etc, tá? Então, isso torna-se um ciclo vicioso, né? E aí, esse desequilíbrio vai levar a mais sensação do corpo de ameaça, de que tem alguma coisa ameaçando alguma coisa que é uma emergência, ou seja, que alguém vai morrer, que eu vou morrer logo, né? No final é isso, o corpo, tá? E mais cortisol, e mais estresse, e mais fadiga, etc. Até que a gente chega no último nível disso, que é quando todos os sistemas do corpo entraram nesse lugar. E a isso a gente dá o nome de burnout, tá? Então, na verdade, o burnout é o final da linha. O burnout é a materialização de todos esses desequilíbrios que vêm acontecendo em pequenos pedacinhos do nosso corpo. E eles vêm por quê? Porque eles advêm de outras camadas, geralmente, né? Eles advêm da camada psíquica, a gente às vezes não entende o contexto das coisas, ou a gente está sendo realmente muito cobrado, né? Vamos dizer assim, tem pessoas tóxicas ao nosso lado, chefes complicados, relacionamentos que não estão fazendo bem para você. E isso desce pro corpo, vem pro mental, forma pensamento, começa a jorrar hormônio lá dentro do corpo e acaba acontecendo isso, tá? Ok, por que eu tô falando tudo isso para você hoje? Porque por muito, muito tempo, isso foi somente observado e considerado para aquelas questões mais críticas. Por exemplo, paciente que era vítima de um trauma. Digo porque eu sou cirurgiã do trauma de formação. Sou cirurgiã, trabalhei 18 anos na emergência, vivi isso aqui 18 anos na sequência. Pior ainda, com o vício em adrenalina, né? Na dopamina e na adrenalina do plantão, de salvar uma vida, de ajudar alguém, pá, aquela loucura. Tá ok, tava cumprindo minha missão, joia, sim, mas aquilo tava me adoecendo e eu não tava enxergando aquilo. Entende? Então, eu tô falando assim, sentada de cadeira de quem vivenciou isso aqui quase 18 anos da sua vida. Até chegar um ponto que o corpo não aguentava mais. Que numa noite eu indo para um transplante, sendo chamada, eu dormi, quase pisquei no volante e por 1 milímetro de segundo eu quase não bati o carro e quase acabou tudo ali. Né? E o transplante nem tinha sido ainda, né? Então, ou seja, naquele dia eu disse, chega, não tem mais como. Aí comecei a estudar, me aprofundei nos símbolos, nos sonhos, o que o inconsciente diz para nós, melhorei bastante, ajudei muitos pacientes no offline. E aí, o que a gente vê a partir disso? Que existe um outro jeito, né, da gente otimizar tudo isso. Esse outro jeito chama-se, então, o circuito do viver, que a gente fala, que é o do núcleo accumbens. Qual que é a pegada, qual que é a pegada aqui? Qual que é o ponto aqui? O que uma coisa tem a ver com o que sutil tem a ver com o concreto aqui? Tudo, gente. Por quê? Para você conseguir fazer o seu corpo entender que não, ele não está numa situação de emergência. Não, ninguém vai morrer daqui 2 horas. Pode ficar tranquilo. E aí sim entrar nesse lugar do relaxamento, vamos dizer assim, né, que é essa energia que a gente chama, né, categorizada, energia do feminino, que a gente fala, a energia do masculino é o fazer, é o pau, é a força e tal, e beleza. A energia do feminino é o receber, é o criar, é o nutrir, é o gestar. Essa energia, ela não vai existir no meio disso aqui, ó. Ela não vai existir. E a partir do momento que eu não tenho lugar para isso, veja, eu não tenho tempo e lugar para me colocar neste lugar de relaxamento, de criação, de nutrição, de geração, de recepção, o que acontece? Esse ciclo de cortisol vai se perpetuar. Então, como é que eu quebro isso aqui? Primeiro, sabendo que existe esse outro caminho de viver, produzir, se relacionar, etc., que não é o caminho do cortisol, que é o caminho ou circuitaria, que a gente fala, o circuito do núcleo accumbens, que a gente fala não é o circuito adrenérgico, é o circuito do núcleo accumbens. Só que para eu chegar nesse lugar, vamos dizer assim, ó, para eu treinar o meu cérebro para que eu saia desse lugar de sobrevivência e venha para esse lugar do viver, eu preciso ter algumas coisas. Primeiro, saber que isso existe. Segundo, começar um trabalho de reconexão com essa energia.
Só que esse trabalho de reconexão, ele vai demandar uma coisinha: tempo. Tempo para você. Tempo para você. Olhar para você, cuidar de você, fazer aquelas coisas que você gosta, que te dão prazer, que vão te levar para esse lugar que o cérebro vai entender. Cara, tá tudo bem. A pessoa não tá acordando, fulano não tá acordando com o despertador todo dia. Então, quer dizer, não tem nada buzinando no ouvido dela ali que vai fazer ela achar que tá pra morrer em alguma maneira. Não, tá tudo certo. Então, ou seja, ok, tá tranquilo, posso relaxar. Eu tenho tempo para tomar um café com calma de manhã. Eu tenho tempo para fazer uma aula, sei lá, de dança, de pintura, de karatê, de canto, do que seja que te reconecte com esse lugar, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, primeiro é saber que isso existe, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês agora, nesse momento. Tô explicando isso para vocês. E segundo, a gente precisa de tempo. Ok. E aí vocês me perguntam, né? Tá, mas e aí como é que eu vou arrumar esse tempo? Porque eu vivo na correria, porque a minha vida é uma correria, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para nada. Essa conversa é, inclusive, né, gente, aplaudida, né? Todo mundo acha lindo isso, né? Não tem tempo pra nada, não tem tanta coisa pra fazer, tô na correria, né? Ai, vai lá, eu respeito tua correria, né? Pois é, só que essa correria é o que adoece a gente, né? E isso não significa que você não vá fazer as coisas que você tá proposto a fazer. Até pouco tempo atrás isso era complicado. E eu digo pouco tempo mesmo, tá? Pouco tempo mesmo, pouco tempo assim, 6 meses atrás, um ano atrás, era complicado. Você tinha que abrir mão de muita coisa. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu abri mão de operar. Eu abri mão da cirurgia. Eu abri mão de trabalhar de noite. Eu abri mão disso. Por quê? Porque estava me adoecendo e tem um outro lugar aqui que a gente pode viver e prosperar do mesmo jeito, até muito melhor, com muito menos estresse para o nosso corpo, tá? E aí, como eu falei para vocês, nesse último ano, algo incrível aconteceu, eu diria incrível aconteceu, que foi assim, o boom das ferramentas que a gente tem hoje de inteligência artificial para nos ajudar nesse operacional. Da onde eu vou arrumar esse tempo? Cara, você vai arrumar esse tempo com muitas ferramentas ao teu dispor, a maioria delas ainda hoje gratuitas, e que você, fazendo bom uso delas, sem brincadeira, gente, você consegue trazer de volta para você, sem brincadeira, 70 a 90% do teu tempo. Do teu tempo. O que eu vou fazer com esse tempo, Carla? Então, você vai viver. Você vai levar isso para outras áreas. Vai ser mais produtivo, produtiva em outros lugares. E lugares que te, por exemplo, nutrem. E não que te drenam e que te degeneram, por exemplo, tá? Então aí vocês devem estar pensando, meu Deus, mas uma médica com 23, 24 anos de formada vem falar isso para mim agora? Sim, gente, por quê? Porque não adianta nada você tá todo trabalhado no mantra, no Om, na tua espiritualidade, qualquer que ela seja, não adianta a gente estar só ali pedindo, agradecendo e mudando o nosso mindset. Se, por exemplo, a gente não faz uso dessa maravilha que chegou para nós agora e que vai poder potencializar a nossa, eu digo assim, a nossa transmutação e a nossa evolução de uma maneira nunca antes vista, que é o que está acontecendo nesse momento, com as ferramentas de inteligência artificial bem utilizadas, bem aplicadas. Carla, você está falando isso só do profissional? Não. Eu tô falando isso do profissional e eu tô falando isso do pessoal, eu tô falando isso de tudo, gente. Tá fazendo sentido pra vocês, gente, isso nesse momento? Contem pra mim. Vocês têm alguma experiência? Já estão usando alguma coisa já na vida de vocês, no dia a dia? Como que tá esse reconhecimento pra vocês? Manda pra mim no chat aí. Manda aí se alguém já usa alguma coisa de IA, como que tá na vida isso? Porque aí eu quero ver em que nível que a gente tá pra eu poder mostrar pra vocês como a gente pode trabalhar isso, né?
Ok, Abram, tá fazendo sentido, joia, maravilha, muito bom. Então, por que que eu tô falando tudo isso para vocês, então? Para vocês entenderem que hoje a gente tem uma janela eu diria assim, é uma janela de oportunidade de cura global, vou dizer para vocês. Ah, mas é a IA que vai fazer isso? Não, não, não é isso. É o conjunto das coisas, é a união do sutil e do concreto que vai fazer com que as coisas se unifiquem e exponencializem a velocidade com qual a gente sai desse lugar de sofrimento e vem para esse lugar de vida e de tranquilidade no teu dia a dia mesmo, tá? Assim, seja no pessoal, seja no profissional, seja no relacionamento, o que for, de verdade, é em tudo mesmo que impacta, tá? Então, olha, esse aqui que eu tô mostrando para vocês é o primeiro exemplo. Isso aqui, ó, que eu tô usando, isso aqui é o Notion, a gente chama, é a primeira coisa que eu falo para vocês dentro das ferramentas que a gente tem de utilidade principal. Esse software, né, o Notion, é assim, gente, ele é um must-have, tá? Assim, se você não tem familiaridade com ele, se você nunca ouviu falar, anote esse nome, vá atrás. Depois, né, entrando no nosso curso, entendendo aqui, a gente traz todo o tutorial de como utilizar isso aqui. Isso aqui faz maravilhas, gente. Porque basicamente, o que que isso aqui é? Isso aqui é um banco de dados, tá? É o teu banco de dados. É como se fosse assim, todos os teus arquivos que você tem, os seus pensamentos, o que você faz no teu dia a dia, as coisas do trabalho, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, as coisas do trabalho, as coisas que são, ó, compartilhadas com outras pessoas, as coisas que são privadas, as coisas, tem tudo, tá tudo aqui nesse lugar. Aí você fala assim, tá, cara, mas isso aí não é meio complicado, meio perigoso, né? Gente, é assim, ó, você às vezes tem lá o teu bloquinho de notas, né? Que você anota X, Y, Z, tá, 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 e aí é papel para lá. Ó, eu só olhar eu aqui, ó. Eu tô assim, ó, mas eu tô nessa transição. Ó lá, ó. Eu sei lá, eu acho que eu tenho uns 200 post-it aqui, tudo anotado, das coisas que eu vou pegando. Mas o que que eu faço agora, hoje, né? O que que eu faço? Eu trago tudo para cá. Trago tudo para esse lugar, para esse software aqui, o Notion, tá? E como é que ele funciona, cara? Então eu vou falar rapidamente para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse material aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, isso aqui hoje, ele é uma página, tá? Ele é publicado como uma página, né? Então, ou seja, ele tá online, ele tá na web. E isso aqui é o material do curso, por exemplo. Então eu compilei todo o material do curso, então vocês já estão dando uma olhada no curso por dentro aqui, tá? Eu compilei todo o material do curso nesse lugar aqui, ó. Quais são as ferramentas, como que a gente usa. Isso aqui, gente, ó, todos esses diagramas que estão aqui, ó, todos eles foram feitos com IA, que é uma outra IA, né? Que eu falo aqui dentro do Vida Sem Pressa. É uma outra IA. E isso aqui, assim, 30 segundos, ele te dá 15 possibilidades para você entender, né? Então você tem aqui, ó, as urgências, isso falando dos métodos, né? Dos métodos de estudo, métodos de integração de conhecimento, da parte prática aqui, né? Então você tem tudo isso aqui foi feito com IA em questão de 15 segundos, você colocando o prompt certo no lugar certo, no aplicativo certo. Falo tudo isso para vocês aqui dentro, tá? Então, e tudo isso aqui, ó, tá dentro desse Notion, aqui todos os links, né? Tudo isso aqui tá dentro desse Notion, tá? Então, isso aqui vai para a plataforma, junto com todas as videoaulas gravadas, com a demonstração de todos os aplicativos, juntando todas as pecinhas de como fazer com tal coisa, etc, etc. Agora, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Dentro desse mesmo lugar aqui, falando só dele, tá? Isso é só uma das coisas. Eu tenho, por exemplo, assim, eu faço uma operação que a gente chama operação blog, né? Que é o quê? Eu tenho uma newsletter, eu tenho artigos, né? Que a gente escreve com a ajuda da inteligência artificial. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Nessa página aqui, eu tenho artigos, ó, de vários lugares. Eu vou colocar aqui dentro da medicina simbólica. Esses artigos, assim, primeiro a gente escreve, depois a inteligência revisa, e aí o que acontece? A gente vai alimentando esse banco de dados, certo? Então, tudo isso aqui são artigos, ó, que foram escritos comigo, associados à inteligência artificial. Todos esses são artigos, então tudo isso vem para cá. Então, ou seja, isso é um banco de dados, tá? E aí, por exemplo, digamos que eu queira escrever um artigo sobre o ovário policístico, que ele já sabe aqui, porque ele já tem esse material aqui dentro, porque eu já trouxe de outros lugares, outras compilações. Eu quero escrever um artigo hoje sobre o ovário policístico e a simbologia do ovário policístico.
tá? Então, o que que eu posso fazer aqui utilizando o próprio Notion, o próprio software, tá? Eu vou trazer aqui para baixo. Ele tem uma IA própria, então eu posso pedir para ele assim, ó, escreva um artigo. Claro que a gente vai revisar, né? Lógico, né? Um artigo, olha lá, ele já tem aqui o prompt que a gente fala, ó, um artigo, parará, né? Então, do Google AdSense até do cortisol aqui, ó, né? Sobre o ovário policístico. Ele vai saber por quê? Porque ele já tem o meu banco de dados aqui. E você pode ter o teu aí, entendeu? Ovário policístico e a simbologia da desconexão com o feminino, por exemplo, né? De acordo com a medicina simbólica. Eu não preciso nem falar isso para ele, porque ele já sabe, né? Então ele, aí a partir disso, o que que acontece? Ele já tem esse framework, porque ele trabalha comigo como meu assistente. Então, ele começa a trabalhar e ele começa a escrever um artigo de 800 palavras, de acordo com essa, tá. Prompt, tá? Olha lá. Tudo feito aqui. Depois a gente vai ler, vai entender. Tem uma relação direta com tudo que eu falo aqui. Por quê? Porque isso aqui é um banco de dados, gente, tá? Então pense, quanto tempo... Primeiro que 20 e poucos anos de estudo, a gente já tem bastante coisa, né, compilada. A gente estuda. Aí o que que a gente faz? Traz tudo para esse lugar. E nesse lugar, a inteligência que trabalha aqui é uma inteligência que é minha assistente. Então, o que que ela faz? Olha lá, tá pronto, olha lá. De transformação, pá. Então, eu até aceitar aqui agora, porque depois eu vou revisar, né? Então, a gente aceita. Mas o que que acontece? Algo que eu demoraria, por exemplo, sei lá, 3, 4 horas para compilar, para rever anotações, para escrever, em menos de 1 minuto eu fiz aqui com vocês. Óbvio que eu vou revisar, claro que eu vou revisar antes de publicar. Mas, gente, vocês entendem que, por exemplo, se eu peço para ele escrever 4 artigos, ele vai conseguir escrever 4 artigos para mim? Por quê? Porque ele já tem o meu banco de dados. Então, ou seja, qual é o grande X da questão aqui? É você utilizar uma plataforma como essa, por exemplo. Isso é só uma das coisas, tá? Uma plataforma como essa, por exemplo, colocar as coisas que você estuda, o que você faz. Digamos assim, cara, mas eu sou dona de casa, eu faço as coisas no meu dia a dia aqui. Beleza, o que que você faz? Você coloca um dashboard aqui no Notion, hora tal, tal coisa, precisa ir comprar no supermercado, etc. Ler os e-mails, as tarefas, né? To do, né? Feito isso, o próprio Notion encaminha para as páginas as quais você quer ou precisa ou executa essa demanda. Por exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo mínimo da economia de tempo, por exemplo, de 3 horas em menos de 1 minuto. Eu vou mostrar outro exemplo para vocês, que eu falo em detalhes lá no curso também, que é o quê? Isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele também está compilado aqui, porque isso é algo do trabalho, né? É do meu trabalho. Então, para o trabalho, eu uso o Notion. Para estudos pessoais, eu uso outro software, que é o Obsidian. A gente fala sobre isso lá, que é o chamado segundo cérebro, né? Me conta se vocês estão enxergando aí, gente. Vocês estão enxergando? Estão enxergando aqui essa página? Isso também virou uma página, né? Porque ele faz página com domínio e tudo, o Notion, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, ó, são resumos de podcasts. Então, por exemplo, sabe aquelas coisas, aqueles vídeos no YouTube que você queria tanto ver, que você queria, meu Deus do céu, como eu queria ver isso aí, como eu queria. E não dá tempo? Nunca dá tempo? Ou você vê tudo pela metade, corta tudo pela metade? Deixa eu te falar uma coisa. Se você souber o caminho de utilizar as LLMs que a gente fala, as inteligências artificiais linkadas na ordem certa, gente, isso aqui, vejam, isso aqui é o resumo de coisas que eu fiz assim, ó. Mais ou menos dá umas 8 horas de podcasts aqui, tá? Que eu tinha, que eu queria ver, que eu queria entender, que eu queria papapá. Eu fiz isso aqui por 15 minutos, gente. De verdade. 15 minutos eu consegui pegar as transcrições, levar para um documento, puxar esse documento para o ChatGPT. O ChatGPT fez o resumo para mim em Chain of Thought, que a gente chama, né? Que é cadeia de pensamento. Isso é o prompt também, você tem que saber como pedir, da maneira que pedir e tal. Peguei esse resumo, joguei esse resumo no outro software chamado Whimsical, que você joga esse resumo, o que que ele faz? Ele faz diagramas automáticos. Ele mesmo faz o fluxograma.
e tá pronto isso aqui, o resumo. E aí, vamos dizer assim, ó, que eu peça para minha IA aqui do Notion, colocar aqui para isso talvez demore um pouco, talvez eu até travar, porque é bastante coisa, mas eu vou colocar aqui, ó. Faça um checklist sobre as principais premissas no marketing. Vou colocar aqui no marketing digital, por exemplo, que é esse é o escopo de estudo, né? No marketing digital, baseado nesses resumos. E vamos soltar. E vamos ver. Entendeu? Ele vai pensar, talvez vai demorar um pouquinho, porque nem demorou tanto assim, na verdade. Tá aí, ó. Isso aqui é um PDU, por exemplo. Ó. Digamos que eu queria estudar rápido. Isso aqui eu precisava passar para meus mentorados de uma maneira mais rápida, mais sucinta. Tá aqui. Baseado em tudo que tem ali. Olha lá, ó. Tudo aqui, tá? Então, cara, pensem, gente, o nível de economia de tempo que você tem. Aí, digamos assim, que você queria estudar aquela doença, aquele material. Eu queria, eu tinha que ler um relatório muito grande, muito comprido, mas, cara, é muito tempo para eu ler, ver o que que é importante, tirar aquilo, né? Tirar o suprassumo daquilo, para daí fazer um relatório, um resumo. Gente. Pega esse PDF, joga no Claude AI, que é uma outra inteligência, um outro LLM que a gente fala, põe isso ali no Claude, pede o resumo em parágrafos, depois cadeia de pensamento, depois teu trabalho de 3 horas se torna 10 minutos para entender o principal. Por quê? Porque você já tem experiência naquilo, obviamente, né? Você já tem experiência no teu trabalho, tá? Então, isso é somente um software linkado a algumas outras IAs, a IA dele aqui como assistente principal, e alguns outros softwares também, né? Outras LLMs, ChatGPT, ou Claude, ou o Gemini, né? Ou o Whimsical, como eu falei, o Napkin, tem vários, né? Eu falo sobre todos eles, eu falo detalhadamente justamente nesse curso, tá? Nesse curso que eu tô comentando com vocês, que eu tô introduzindo aqui para vocês, tá? E eu quero mostrar mais uma coisa antes também, da gente finalizar, para eu explicar para vocês como é que funciona. Veja se vocês estão vendo aí essa tela onde está escrito tráfego Lúcio Artes. Isso aqui, gente, isso aqui é um agente de tráfego pago. Como assim, Carla? Isso aqui é uma LLM, né? Um compilado de inteligências artificiais numa plataforma aonde eu calibrei esta IA aqui com o material que eu queria, que eu estudei, né? Comprei os workshops do Lúcio, né? Fui atrás, o baita no gestor de tráfego, falando da parte do marketing, né? Baita no gestor de tráfego. Compilei o material dele, eu estudei ainda quando isso não era possível ainda, né? Estudei, papapá, peguei toda essa resumarada e pau, trouxe para dentro dessa LLM. E aí o que que acontece, gente? E aí eu tô falando com ele. Eu falo com ele todo dia. Vou mandar aqui, ó. Lúcio, tudo bem? Aumentei, vou colocar aqui, ó, o orçamento na última campanha. Estou escrevendo a linguagem dele, né, que é do tráfego, né? Só para ele entender, né? Na última campanha com CTR melhor. Faz 3 horas, não houve conversão ainda. O que você me diz? Vou colocar aqui. Então, o que acontece? Baseado no que eu estou pedindo para ele, olha lá, olha lá, vou analisar. Primeiramente, você aumenta o orçamento de melhores positivo, falta de conversões é um sinal de alerta. Minha pergunta é: você tem certeza que o público-alvo está correto? Primeira coisa, já começa mandando a letra, o que que é para fazer, né? Se a página de destino está otimizada, qual o objetivo da campanha, quais as métricas, qual o público. Então, eu vou conversando com ele. Gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu comecei a trabalhar com esse agente faz 6 dias, 6 dias hoje. 7 dias? 7 dias hoje, tá? Que eu comecei a trabalhar com ele. Eu tô compilando toda a nossa conversa aqui, ó, né? Tudo que ele me fala, que ele me orienta, eu puxo para cá. Esse aqui é o link dele, né? Então tá lá, ó. Toda a nossa conversa aqui, ó. Aí ele foi me orientando, né?
fazer as campanhas, o CPA, tudo isso aqui é conversa dele, minha com ele, minha com ele. E eu puxando tudo pra cá, tá? E a coisa foi indo, reduz a frequência, aumentar, suba a campanha assim, 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 assim. Até que aí, assim, primeiro dia, começou a vender. Primeiro dia, começou a vender. E olha aqui, ó. E foi isso aqui, gente. Isso aqui, ó, feliz ano novo, tá? Lá no primeiro de janeiro aqui, ó. Desse jeito aqui, todos os dias agora. Todos os dias. Ó, piorou aqui, vamos pra lá, vamos aqui, vamos lá. É assim, sou eu e a inteligência artificial conversando comigo, me ajudando naquilo que eu requisito, naquilo que eu peço, naquilo que eu demando dela, tá? Então, gente, como eu falei pra você, mas o que que é isso, cara? Que plataforma é essa? Essa plataforma de super agentes, é uma plataforma que faz agentes. Dá pra fazer isso no WhatsApp? Dá. Dá pra você conversar com uma inteligência artificial no WhatsApp? Dá. Sem dúvida nenhuma, tá? Afora o fato das automações, por exemplo, né? Então, eu quero achar aqui para vocês só o que eu trouxe. Eu quero mostrar para vocês o porquê que isso surgiu e o porquê que eu considero tão importante essa união realmente do sutil e do concreto, para que vocês compreendam o como a gente pode hoje a gente tem uma chance praticamente nunca antes vista, tá? De fazer com que a nossa vida fique muito, mas muito, muito mais tranquila através da utilização dessas ferramentas, tá? Porque, veja, imagine você que ia ter que fazer um negócio em 6 horas e você consegue fazer esse negócio em 30 minutos. Você vai ter 5 horas e meia para que você depois faça. Faça o quê, Carla? Cara, aí que tá. Para você viver, para você ter o tempo, para você distribuir teu tempo melhor, para você, em vez de acordar atropelado todo dia, 7 horas, despertador na tua cabeça, você conseguir acordar, tomar um café com calma, com tranquilidade, porque seu relatório já está feito. Porque o que você tinha que fazer, você já fez. A IA fez pra você em meia hora. Ou tá bom, ela vai fazer no dia. Enquanto você tá tomando café, ela tá avaliando aquele documento e ela te passa o resumo. E aí você vai pegar esse resumo e você vai entender do que ela tá falando ali. Vocês entendem o poder disso, gente? Faz sentido para vocês isso ter essa capacidade, essa possibilidade na palma da tua mão? Porque se fizer sentido, eu quero te mostrar o que que eu preparei para vocês dentro dessa seara aí, dentro da própria medicina simbólica, trazendo de novo, mais uma vez, que é o que eu mais faço na minha vida aqui, a união do sutil e do concreto, para que a gente saia desse lugar de sobreviver e venha para o lugar. Isso que eu. Oi, tá me ouvindo aí? Que é isso que eu prezo de todo o coração. É isso que aconteceu comigo e é isso que eu quero que aconteça com cada um de vocês aqui, tá? Foi desse lugar dessa, vamos dizer assim, grande capacidade de produção das coisas operacionais que a gente entrega para uma inteligência artificial fazer, por exemplo, é que nasceu o Vida Sem Pressa. Produtividade inteligente com IA. Um método onde você usa as ferramentas certas de IA, alocadas do jeito certo, para que você tenha 90% mais tempo livre, sem brincadeira. 70 a 90% do seu tempo vai estar liberado para você, tá? Só para falar para vocês, tá? Mais um exemplinho. Estão vendo esse PDF aqui lindão? Que tá lá no link da bio já, inclusive, para quem quiser lá no Instagram, né? Já tá até aberta aqui a inscrição. Isso aqui, ó, foi feito com uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de IA para apresentações que chama Gama. Eu explico direitinho ela também lá dentro do curso. E é assim, ó, você dá um prompt para ela, só crie uma apresentação, crie uma página de vendas, crie um documento para um relatório assim, assim, assim. Ela faz tudo bonitinho. Você dá o play, sem brincadeira, gente. É assim, é 1 minuto, o negócio tá pronto. Aí você consegue editar, você consegue puxar para cá, você consegue baixar, você consegue fazer download, consegue fazer o que você quiser. Você escolhe, né, da maneira que você vai querer, o tom e tal. É assim, é lindo de ver, gente. É a insanidade de tão assim eficiente que é o negócio, tá? Para sua vida. E você pode colocar, mas Carla, eu tenho uma aula, eu tenho várias aulas, por exemplo, Carla. Eu tenho vários conteúdos que eu queria transformar em apresentações, mas aí eu ia perder um tempo gigantesco fazendo tudo bonitinho, as fotinhos, não sei o que lá, mas eu queria que fosse exatamente daquele jeito. A foto aqui, a coisa aqui,
ele te dá essa opção. Ele te dá essa opção. Conservar o exato texto, conservar as fotos, criar do zero, reduzir, enxugar, né? Tem tudo isso lá, por exemplo, tá? Isso é um terceiro exemplo que eu dou para vocês. Então, foi daí que veio esse lugar. Da onde veio o Vida Sem Pressa? De novo, veio da união do sutil com o concreto. Por quê? Porque se a gente está sempre, vamos dizer, na correria, isso significa para o nosso cérebro que tem alguma coisa muito ruim acontecendo, que as coisas não estão no lugar, que existem ameaças e que aí você vai morrer logo. Então, assim, ó, lutar ou fugir. Adrenalina, cortisol, mediador pró-inflamatório, sintomas de uma maneira geral, ultimate, né? Manifestação desses sintomas quando a pessoa já tá lá na capa da gaita, burnout. Aí o que acontece? Afastamento, a pessoa tem que, né, se tratar, não precisa chegar nesse lugar, gente. Se alguém aqui já teve nesse lugar, sabe do que eu tô falando. Não é nada legal chegar lá, né? Não precisa. Tô querendo dizer para vocês que não precisa. Tem uma maneira da gente entregar o tempo de volta para nós mesmos, que é através do uso dessas ferramentas, tá? Então, é aí que tá, né? Esse cortisol bombando na nossa vida vai nos levar para esse lugar de modo sobrevivência. Isso que eu nem falei, né? Que estando nesse modo sobrevivência, obviamente que o teu raciocínio e as tuas tomadas de decisão, elas não serão as melhores e as mais claras, muitas vezes. Você, a maioria das vezes, vai tomar a decisão baseado em um impulso. E que impulso é esse, geralmente? Sobrevivência. Então, a maioria das vezes, nem é o melhor para nós, tá? Então, eu quero que fique bem claro isso, por quê? Porque, veja que isto é uma cadeia de eventos que acontece. Não é à toa que tá linkado aqui, ó. Isso é uma cadeia de eventos. Entende? Uma coisa puxa a outra, uma coisa piora a outra, e assim vai indo. Quando você vê, você tá no olho do furacão, já não. Aí tá muito cansado pra comer direito, pra dormir direito, não aguenta ir fazer uma academia, aí o corpo vai ficando naquele lugar, aí você vai perdendo massa magra, perdendo músculo, ganhando gordura, e aí o corpo vai começando a responder, e aí o coração começa a falar, e aí a pressão começa a aumentar, e aí o colesterol começa a ir pro teto. Se eu estou narrando a história de alguém aqui, por favor, me diga no chat, porque assim é o nosso dia a dia. Aí tá falando assim, ah, cara, mas Deus quer dizer que toda doença é ocasionada por más decisões? Não diretamente, não, né? As doenças são multifatoriais. O que eu tô dizendo é que atuar em cima de um ciclo de cortisol, otimizar o nosso cérebro, treinar o nosso cérebro, aumentar as transmissões sinápticas para esse lugar, para essa circuitaria do viver e diminuir as transmissões sinápticas para a circuitaria do sobreviver, isso pode estar na nossa mão. Isso a gente consegue fazer. Chama neurogênese e neuroplasticidade, criação de hábitos. Ok, mas como é que eu vou criar um hábito se eu não tenho tempo, se eu tô sempre na correria, se eu tô sempre na correria, eu não consigo fazer uma academia, eu não tenho tempo para mim? Deixa eu te contar. As ferramentas práticas estão aqui na sua mão. Agora, o superpoder tá aqui, ó. Tá. Para você, colocadinho aqui, tá? Então, a partir do momento que você tem o tempo como teu aliado, pronto. Simplesmente pelo fato de você ter tempo e não estar na correria, o teu cérebro já vai entender: ah, peraí, parece que ninguém vai morrer hoje. Olha, né? Ah, dá até para dar um respiro. Dá até para jogar uma serotonina aqui, ó. Olha, uau! Dá até para não depender da dopamina barata ali, ó, né? Da risadinha imediata, daí do choro e tá. Aquelas emoções extremas e lábeis, né? Olha, dá para ter uma emoção de verdade. Tá? Então isso aí começa a acontecer, tá? E isso vai te levar para esse lugar, essa transição para o modo criativo. Mas como assim, Carla? Criativo para fazer um negócio criativo igual esse aqui? Não, você nem vai precisar. Você vai poder usar a tua criatividade, não é só a criatividade, tá? É a energia criativa, é a energia do feminino, a energia do nutrir, do gerar, do viver, do gestar, tá? Essa energia, ela vai nos levar para esse lugar exato, Abraham, e entender que precisamos cuidar mais de nós, exatamente, primeiro de nós. Por isso não é egoísmo, não é egocentrismo, nada disso. Isso simplesmente é você
olhando para o teu corpo, que talvez já esteja falando com você há muito tempo e você não entende. E é normal, tá? Tá tudo bem. Todo mundo que chega aqui na medicina simbólica chega por algum motivo assim. E eu também já tive lá nesse lugar por muito tempo, até entender e até conseguir, né? Quebrar essa chave e sair é o Kiron, né, gente? É o curador ferido, né? A gente melhora a nossa ferida, porque o Kiron nunca cura, né? Mas ele melhora a ferida, ele acha o caminho, pavimenta o caminho e leva os outros desse lugar. E o que eu tô trazendo para você aqui, ó? Uma maneira prática de você sair desse lugar. Ferramentas para a sua vida, para você sair desse lugar, tá? E no modo criativo, gente, o que que acontece? Tem duas coisinhas que acontecem que são como mágica na nossa vida: clareza mental e organização. De posse da tua clareza mental, lembra que eu falei das decisões que a gente toma no modo sobrevivência, que são baseadas no impulso? Se você tem clareza mental, você vai ter uma melhor capacidade de resolução criativa dos problemas. Ou seja, você vai pensar fora da caixa. E aí, é claro, aquela coisa que você jamais pensaria naquele lugar assim, ó, de, ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso agora, não tem outro jeito. Tem, sim. É você que não enxergou. E se você, por exemplo, delega para uma IA para ela resolver e achar esse outro jeito, por exemplo, pronto, você já abriu a tua cabeça para você achar outro jeito. Você entende? Ela é só um coadjuvante nisso aí. E organização, é claro, organização é aquela história, gente. Leis herméticas, de novo, tá? Assim está dentro, como está fora. Assim está em cima, como está embaixo. Ou assim está no céu, como está na terra. Isso é lei hermética, né? É lei de espelhamento, da dualidade que a gente fala, tá? Essa lei, ela é universal. Ela é acima de qualquer coisa. As leis herméticas são, de uma maneira geral, né? Elas são acima de qualquer coisa. Então, se você tá com a tua vida organizada, tuas coisas em dia, teu negócio, pá, mas não na base do ódio, do sofrimento e da correria, automaticamente você já vai vir para esse lugar aqui, ó. Você já vai ter clareza mental e você libera a tua mente para as tarefas criativas. Aqui entra um outro detalhezinho que se chama automação de processos. Aí já é um nível a mais, nós vamos falar disso às 19h30, agora na próxima sessão que a gente fizer, onde a gente vai falar para profissionais de saúde, administradores, né, mostrar os sistemas de automatização, que são outro nível de conversa, né, com o Eric, que é o nosso gestor de automação, que está com a gente aqui hoje, né? Aqui você vai liberar a tua vida para várias outras coisas, tá? Então, na prática, é o que eu falo para vocês. Você tem algumas tarefas e algumas ferramentas que vão estrategicamente estar colocadas na tua vida, tá? Time blocking é uma delas, essa organização. Blocos de tempo, Pomodoro, Zentocaster, ZND, que é Zentodan. A gente fala sobre tudo isso no curso. Tem maneiras da gente fazer isso que podem facilitar muito a nossa vida, tá? A IA na redução da sobrecarga é exatamente desse jeito que eu falei para vocês, né, gente? Basicamente, em qualquer tarefa do dia a dia que você queira, você consegue aplicar. E eu recomendo que você faça isso como um coadjuvante, tá? E, obviamente, né, aquelas práticas de reconexão e gratidão que tem a ver daí com o nosso modus operandi viver. Eu falo um pouquinho disso quando a gente fala do biorritmo lá dentro do curso, tá? Então, os fundamentos, né, dentro dessa produtividade inteligente, ele vem da metodologia Zen to Done, né? Simplificar hábitos, simplificar processos. Os benefícios que a IA vai trazer, simplesmente você delegar processos repetitivos, ponto final, né? E o ambiente digital, que é o quê? O setup para você fazer isso, né? Então, você vai organizar isso dentro do teu computador, por exemplo, no Notion, no Obsidian, dentro dessas ferramentas que eu comentei com vocês, para que você extraia o melhor disso e o mais rápido possível, tá? Então, dentro de estudos e análises, você consegue resumir as coisas, como eu falei para vocês, trazer os insights sobre isso. Essa extração é maravilhosa no ChatGPT, no Perplexity, no Cloud AI, tá tudo isso explicadinho dentro da plataforma, ali dentro do curso, tá? Organização dos teus dados, como eu falei para vocês, estudo pessoal, profissional, né? A leitura ou estratégia de anotação digital e escrita com inteligência artificial junto, né? Criação de conteúdo para quem é do marketing, então eu não preciso nem falar, gente. Isso aqui é um resolutor de vida absurdo. A semana inteira tá resolvida em 2 horas, basicamente. Acabou, é isso, entendeu? Você não se preocupa com o resto. Lá dentro eu mostro para vocês qual é todo esse caminho
para que você consiga fazer isso, né? Se você trabalha com isso de alguma maneira, se você tem rede social e está negligenciado, eu não tô nem vendo, eu queria trabalhar assim e tal. Bom, já pode ser um começo aqui para você, sem dúvida nenhuma, tá? E obviamente que liberando o teu tempo, você vai conseguir gerir o teu recurso mais precioso. Que recurso é esse, gente? Energia. Se eu for falar para vocês num podcast que eu vi alguns podcasts, eu estou estudando outras coisas junto aí também, e um cara que é do setor macroeconômico, ele estava comentando justamente sobre isso, né? Que qual vai ser o ponto de inflexão aqui da humanidade agora, nesses próximos 5 anos, né? Basicamente, a inteligência artificial mesmo, né? É o que está evoluindo rápido desse jeito. E, segundo, o barateamento da energia. Daí, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, olha só, né? É porque é aquela história. O mundo, no fim das contas, tornar-se-á, já é, mas as pessoas não enxergam um lugar de abundância, né? E as pessoas não vão saber lidar com isso. E aí, eu pensando comigo, eu falo, aí, ó, tá vendo? Lá no final, tudo isso fala sobre a mesma coisa: energia. E se a tua energia tá densa, pesada, cansada na sobrevivência, como é que você vai encher teu potinho? Como é que teu corpo, que combustível teu corpo vai ter? Tu entende? Então, fazer isso aqui, de certa forma, é gerenciar a energia que você está canalizando muitas vezes para coisas que não estão te ajudando. Pelo contrário, só estão te massacrando. E uma das falas mais importantes aqui dentro da medicina simbólica é essa: canalize a sua energia para aquilo que vai te libertar. Se ter mais tempo para você, e eu posso te dizer que isso é uma chave, ter mais tempo para você é uma chave de libertação. E o conhecimento, né? Tempo e conhecimento, né? E saúde, né? As três moedas de troca principais. Fora o dinheiro, que também é uma energia de troca, mas não é dessa que nós estamos falando nesse momento. De qualquer maneira, canalize a tua energia para aquilo que vai te libertar. Se você levar o teu estudo, por exemplo, não é nem estudo, é implementação isso aqui, né? É prática, é passo a passo. Faça isso, pegue ali, faça aqui, faça ali. Pum, põe no teu dia. Faça isso, põe aqui, põe ali, põe ali. Bum, põe no teu dia. Liberou 2 horas, liberou 5 horas, liberou um período inteiro. Gente, dessa maneira, é como eu te falo, teu descanso vai ser maior. Teu descanso sendo maior, teu corpo entende que você não tá à beira do colapso, à beira da morte. Entende assim lá no, né? No ponto mais crítico lá do nosso circuitaria, né? E desse jeito, você vai ter a capacidade de viver muito mais, muito melhor, com muito mais saúde e muito mais energia mesmo, tá? Eu nem vou falar do foco, né? Foco é outra coisa que é algo que está extremamente deficitário hoje em dia e que o fato de você utilizar essas coisas aqui e compilar processos, né, que são delegáveis, isso aí vai otimizar 200% do teu foco também para resolver aquilo que interessa. 80-20, né, gente? Lei de Pareto, 80-20, tá? A gente fala sobre isso lá também. Então, dentro desse curso, gente, isso é um curso, como eu falo para vocês, ele tem, se eu não estou enganado, ele tem 6 módulos, já estão na plataforma, já estão gravados. Esse curso, ele tem tudo isso que eu falei para vocês. Deixa eu parar aqui. Esse curso, ele tem tudo isso que eu falei para vocês, todas as videoaulas, todos os links para vocês acessarem, para vocês construírem esse ecossistema aí de IA simplificado dentro do computador de vocês e poderem utilizar isso da maneira que vocês acharem mais conveniente. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, né, gente? Sinceramente, isso aqui, eu digo assim, não tem preço. Isso aqui tem valor, né? Isso aqui tem um valor inenarrável, né? Isso aqui tem um valor que é intangível até para nós hoje, porque pense o que é você ter o teu tempo e tua energia, teu combustível para o teu corpo de volta para você, porque você está sabendo gerenciar a tua vida aqui no concreto, porque você está usando ferramentas, a grandíssima maioria delas é gratuita, né? Você tem vários pontos lá de ferramentas de IA que são gratuitas, você consegue realizar quase tudo que eu falei aqui, tudo quase de maneira gratuita, tá? Com todas as ferramentas, tá tudo explicado ali dentro também. Então você pense, né? Quanto que vale isso aqui, né? Quanto que vale eu te dar o superpoder de resumir 6 podcasts em 15 minutos com bullets e ainda sair um produto disso aí que você pode depois não só passar como, por exemplo, um digital, mas vender, por exemplo, esse checklist do marketing digital para aquelas pessoas que não sabem, que não isso, que não, né, que não entenderam ainda sobre o marketing, você pode ajudar elas. Pense. É só você pensar.
Cara, quanto vale um gestor de tráfego hoje? Gente, eu tava literalmente investindo R$ 4.000 por mês em gestão de tráfego sem retorno. Esse agente de inteligência artificial que eu fiz numa plataforma gratuita e eu calibrei com os materiais que eu estudei, coloquei aqui, ele vai e acessa a web. Eu não investi R$ 1 nisso aqui, eu investi, claro, em conhecimento eu investi, obviamente, né? Porque isso a gente precisa, né? O conhecimento para você fazer isso. Mas de operacional, R$ 0. E em uma semana ele já me retornou quase R$ 5.000. O que eu pagava num mês os caras lá sem retorno. Vocês entendem que em todas as instâncias, né? É no monetário, é no tempo, é na saúde, é na energia, de uma maneira geral. Então, assim, isso aqui facilmente esse curso é um curso gravado com todos os módulos. Ainda tem a possibilidade de a gente ter o acompanhamento em 30 dias de implementação direto comigo num grupo, né? Isso certamente não sairia por menos de R$ 3.000. Só que o que eu fiz? Como isso está gravado, isso é um piloto, e eu vou fazer as atualizações disso ao longo desse ano. Então, quem entrar agora vai pegar todas as coisas novas que vierem de IA que eu vou fazer, testar, validar e vou colocar dentro da plataforma para vocês. Isso vai sair por 12 vezes de R$ 29 ou R$ 297 à vista apenas. Então, isso, claro, né? Para quem tá aqui comigo agora, né? Obviamente, né? Quem não tá, aí, desculpe, não será assim. Eu vou até colocar o link aí para quem tiver o interesse. Vou colocar o link no chat aqui. Então, quem quiser começar agora, né, a mudar a sua vida, quem quiser trazer a sua vida para esse lugar da vida sem pressa e otimizar toda a sua produtividade com inteligência artificial, é esse o link que você acessa. Os módulos já estão prontos e gravados na plataforma. Tá tudo lá disponível para você. É pegar, abraçar esse troço e explodir a cabeça com o tanto de coisa maravilhosa que a gente consegue fazer dentro da possibilidade que a inteligência artificial traz para nós. Agora, eu quero saber, gente, tem dúvida? Alguém tem dúvida? Tem algo que vocês queiram perguntar? Interagir, falar como funciona, como posso fazer? Estou aqui disponível para isso. Acho que o Eric está aí também, né, Eric? Deixa eu ver se ele está aqui. Aí eu vou abrir. Quer abrir, Eric, um pouquinho para você falar? Também? Ou mandem as dúvidas também, né, gente, tá? Essa possibilidade, gente, ela vai ficar aberta para vocês que estão aqui comigo, né? Obviamente, que estão aqui comigo, que estão nessa live aqui comigo, né? Com esse link, é um link exclusivo para quem tá aqui, quem tá lá no grupo e vai assistir a gravação. Isso vai ficar aberto para vocês até amanhã nesse horário, tá? Depois, aí esse curso já vai para o valor cheio novamente, tá? Quem tiver, quem for acessar agora, vai pegar todas as atualizações, assim como quem depois que vai pagar o valor cheio, né? Daí que vai ser lá, é 2.900 alguma coisa, na verdade, né? Vai acessar também as atualizações, as mesmas atualizações, tá? E tem possibilidade de entrar nesse grupo de estudo com a gente junto durante 30 dias para fazer esse plano de implementação que está dentro desse lugar, tá bom? O Eric deve estar preparando as coisas lá para a apresentação nossa com os profissionais de saúde. Teremos essa apresentação, tá, gente? Às 19h30, tá? Se alguém tiver interesse. Aí a gente vai falar mais sobre a parte prática mesmo, implementação de automações, tá? Para profissional de saúde, para clínica, a parte profissional mesmo, tá? Obviamente que isso aqui entra junto, né, também. Mas a conversa principal vai ser sobre isso aí, tá certo? Bom, se ninguém tem dúvida, gente, eu vou deixar então esse link mais um pouquinho aqui para vocês. Ele vai estar aberto aqui, claro, né? Tanto aqui quanto no nosso grupo, tá? E até amanhã você consegue acessar nessa condição 12 vezes de R$ 29. Veja bem, não dá um sanduíche do McDonald's para você ter 90% do tempo de volta. E se você trabalha, por exemplo, em alguma questão, por exemplo, como eu, por exemplo, que trabalha aqui com outras pessoas, outros funcionários, o que acontece? A gente tem uma economia de mais ou menos 70%, delegando as tarefas do operacional e liberando as pessoas para as tarefas que demandam a conexão, tá certo? Combinado, gente? Então, eu espero todo mundo aí dentro, espero que vocês aproveitem, depois eu vou querer os feedbacks, tá? E esse curso, obviamente, depois de passado esse tempo, até amanhã, às 8 horas, ele nunca mais vai ter esse valor, obviamente, né? Porque ele vale muito mais que isso. E eu tô abrindo ele aqui dessa maneira hoje, porque é a estreia e porque é o piloto, tá bom?